Oi, pessoal, aqui eu estou dando uma explicação melhor, certo? Sobre aquelas ideias de áudio que a gente viu. Então, ó, nós temos aqui, ó, um corpo sonoro, que é um objeto que vai vibrar, por exemplo, a palheta de um instrumento, qualquer coisa que vibre, certo? Então ele vai para frente e vai para trás esse corpo sonoro. Aí quando ele vai para frente, ele comprime as moléculas de ar que estão ligeiramente perto. Quando ele vai para trás, ele descomprime, ou seja, essa pressão e descompressão vai se propagando como uma onda, tá vendo? Pressão, descompressão, pressão, descompressão, pressão, descompressão. Vai andando no meio elástico, que normalmente é o ar, né? Mas podia ser a água, se você está dentro de um lago, sei lá. Aí chega aqui na orelha, né? Aí tem aqui a orelha média, que isso aqui são os tímpanos, ó. É o tímpano, né? E aqui são os pequenos ossos aqui. Então, essas moléculas de ar, compressão e descompressão aqui vindo aqui, entra na orelha, e aí, na orelha externa, né? Também chamado ouvido, né? E aí, na orelha interna, que tem um tímpano, ela também faz o tímpano vibrar. Essa variação aqui de pressão e descompressão faz o tímpano se mexer. Aí o tímpano faz mexer esses ossinhos, que são os ossos do ouvido médio, né? O martelo, o estribo e a bigorna. Bem, aí esses ossinhos fazem movimentar um líquido que fica aqui dentro da cóclea. E aí essa vibração fica também no meio elástico líquido aqui dentro da cóclea. E aí, cada uma dessas células ciliares aqui, ó, capta mais ou menos uma faixa de frequência. Então, por exemplo, essas aqui mais de fora captam mais frequências agudas. Vamos supor que essa aqui capte, por exemplo, 18.000 Hz, essa aqui 18.000 e um pouquinho menos, né? Sei lá, 17.900, sei lá, por exemplo. Vai captando mais ou menos essa faixa. Aqui no meio capta os sons mais graves. Então é isso. Aí disso aqui é transformado em impulsos nervosos que a gente vai ouvir, né? De fato. Bem, mas e aí? O que mais a gente tem aqui, ó? Esse meio elástico, depois do corpo sonoro ficar vibrando, se ele vibra no meio elástico, também eu posso ter um microfone aqui, ó, um transdutor eletroacústico. Ele vai transformar, no caso aqui, o microfone, ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então, ó, aí vai sair aqui um cabo do microfone. Ó, a pressão e descompressão vai alterar o diafragma aqui do microfone. Então, ele vai indo para dentro e para fora, para baixo e para cima. Essa pressão e descompressão. Então, tem um eixo que é o zero no meio, né? Então, ele vai para dentro e para fora, ele vai variando isso. Aí, conforme ele varia, isso aqui vai variando aqui a voltagem na saída aqui do microfone, ó. Então, o zero seria o microfone, o diafragma do microfone parado no meio. Aí vai subindo, quer dizer que ele está indo para um lado, para cima, aqui ele está indo para baixo. Tá? Pressão e descompressão, pressão e descompressão. Isso vai acontecer no decorrer do tempo. Então pode ser positivo ou negativo. Tá? Então, sei lá, isso vai variar muito, mas seria, sei lá, vamos supor aqui, podia ser menos 3 volts aqui, mais 3 volts. Nesse pico aqui, né? Aqui poderia ser 2,7 volts, aqui 2,6, assim, pode ser qualquer número, tá? Aqui no meio é zero e assim vai oscilando. Isso aqui é o que a gente chama de áudio analógico, tá? Então vai acontecendo isso aqui infinitas vezes, tá? Por segundo, ou seja, não tem uma amostragem que vai acontecendo, nunca para isso daqui, por isso que chama analógico. Então, o que a vibração, a diferença de pressão e de compressão aqui é analógico a
variação nesse gráfico aqui que a gente está mostrando de variação da voltagem, tá? Variação da tensão, né? Mas e aí? A gente tem também um áudio digital, ó, áudio digital. Para isso a gente tem que usar um conversor analógico digital, para converter esse áudio analógico para um áudio digital. No caso, o áudio digital tem alguns parâmetros. Um deles é o número de bits, ou profundidade. O outro é a frequência de amostragem, tá? Vamos pensar como é que funciona. Então, ó, por exemplo, esse mesmo áudio aqui, eu transformei ele em digital. A diferença é que no analógico tem infinitos pontos aqui, né? No digital não, eu tenho que pegar apenas alguns pontos, porque tem uma capacidade limitada de processamento de dados, tá? Não é infinito a capacidade de processamento de um computador, nem de um sistema digital. Então, ó, por exemplo, aqui ele pegou esse primeiro ponto. Depois de um tempo, ele pegou um outro ponto. Então, em vez de ele pegar toda a forma de onda, ele pega apenas alguns pontos. Isso aqui ele chama de amostragem, tá? Nesse caso aqui, nesse sistema digital que eu usei aqui no meu conversor, eu coloquei ele para ser em 16 bits e em 44.100 Hz. Isso daqui é uma frequência de amostragem que usa no padrão do CD, aquele compact disc, aquele CD que hoje em dia o pessoal nem tem mais. 16 bits também usa no CD e é a profundidade. Então vamos ver o que a frequência de amostragem indica. Ela indica que acontece 44.100 vezes por segundo, essa anotação aqui. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui tem 1 segundo, então quer dizer que teria 44.100 pontos aqui marcados. Cada vez mais frequência de amostragem, mais sons agudos eu posso representar, tá? Tem um teorema, o teorema de Nyquist, que diz que é basicamente a metade. Então, ó, com 24.100 eu consigo representações de até 22.050 Hz. Tá? Então já seria suficiente para a faixa do que a gente ouve mais ou menos até 20.000 Hz. Na verdade é menos do que a gente ouve, né? É uns 19.000, 18.000, sei lá. Aqui o que eu tenho? Eu tenho a relação da profundidade, que são os 16 bits. Com 16 bits eu consigo representar números de 0 até 65.536. Então, uma onda que tivesse bem para baixo, o máximo para baixo, ela estaria em 0. E aqui, quando ela tivesse o máximo para cima, ela estaria em 65.536. Se ela tivesse no meio aqui, como está no 0, ela estaria em 32.768. Então, o que significa esses números aqui que a gente chama de profundidade? Seria quanto a máxima amplitude que esse sistema consegue representar. Então, num sistema de 16 bits, a máxima amplitude seria de 0 a 65.536, ou seja, se tivesse uma onda que viesse daqui de baixo até lá em cima, ela seria o som mais intenso. Ó, aqui é a amplitude, ou seja, é o máximo do volume que eu teria do som. Um som que fica variando do 0 até os 65.536. Se eu não estou usando um sistema de 16 bits, estou usando um sistema maior, por exemplo, de 24 bits, então melhora isso daqui. Vai melhorar a qualidade do som, porque eu vou conseguir representar melhor a onda. Tá? Eu vou conseguir representar aqui mais precisamente onde ela estaria. Imagina que tivesse um valor aqui no meio, eu ia conseguir representar melhor. Porque eu teria muito mais do que 65.100. Tá? Então é isso. Agora, o que acontece quando um som está no volume máximo aqui? Como que aparece no sistema digital? Como é que eu consigo ver? Eu venho aqui, ó, no VU, né? Ó, VU, unidade de volume, meter. Ó, VU meter digital. Como é que ele funciona? Ó? Ele é um dispositivo que fica nos softwares normalmente, né? Que tem o máximo que é 0. Aí ele tem números negativos. Esses números negativos estão em decibéis, tá?
Ó, no digital, o máximo é 0. Quer dizer que o som máximo, ou seja, quando aqui tiver amplitude máxima, ou seja, entre 0 e 65.536, um som máximo aqui, quer dizer que chega em 0, tá? Que está em 0. Se ele tiver menos, aí vai sendo menos do que 0. Tá? Então, amplitude máxima. Ó. Aí nós temos aqui, ó, por exemplo, menos 96 é a amplitude mínima que existe no sistema digital de 16 bits. No sistema digital de 24 bits, a amplitude mínima é 144 ou menos 144 decibéis. Ou seja, um sistema de 24 bits tem menos ruído do que um sistema de 16 bits, tá? Porque quando não tem o sinal aqui, tem um ruído digital, tá? Então o digital ele tem ruído, só que ele é bem baixinho, certo? Agora só falta a gente pensar o que é o decibel, né? Ó, só para ter uma ideia, a cada 3 decibéis dobramos a amplitude. Por exemplo, isso é só um caso bem hipotético, mas é só para entender a lógica. Ó. Se um trompete executa uma nota a 70 decibéis, ó, imagina que tem um trompete que está tocando tá, 70 decibéis. Outro trompete igualzinho, tocando a mesma nota, a mesma amplitude, ó, 2 trompetes resultarão em 73 decibéis, ou seja, vai somar 3 decibéis. Se eu tivesse 4 trompetes, ou seja, o dobro de 2, né, eu ia ter 76. Se eu tivesse 8 trompetes, ia ter 79, ó, sempre aumentando de 3 decibéis. Se eu tivesse 16 trompetes, ia ser 82. Se eu tivesse 32 trompetes, seria 85 decibéis. Ou seja, um trompete tocando daria 70 decibéis e 32 daria 85. Ou seja, não é muito... É logarítmica essa progressão, né? Então vai tendo 1 aqui e não vai somando aqui, ele vai só de 3 em 3. A cada dobro da intensidade eu aumento 3 decibéis. E é claro, a mesma coisa, o contrário, né? Então se eu tenho um som aqui, por exemplo, a menos 6 decibéis, se eu diminuo ele pela metade, ele vai ficar menos 9. Tá? Se eu diminuir pela metade, 9, ele vai ficar menos 12. E assim por diante, de 3 em 3. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona isso daqui. Outra coisa interessante para falar é sobre o plug, o headset do celular, né? Que é o plug P3, aquele plugin P3. Como é que é o plug P3? Ele tem aqui, ó, esse aqui é o plástico do plug. Aí ele tem um terminal aqui, tem outro terminal aqui, outro terminal aqui e outro terminal aqui. Esse primeiro terminal é o terra. O segundo terminal é o microfone. Ou seja, na verdade, o terra funciona para todos, né? Então, ó, o terra e o microfone faz funcionar o microfone. O terra mais o canal direito faz funcionar o canal direito. O terra mais o canal esquerdo faz funcionar o canal esquerdo. Ou seja, a gente precisa de 2 fios, né, para poder conduzir o sinal de áudio. No caso aqui eu estou usando terra como comum, mas todos os outros fazem um par com ele, né? Então, outro par, outro par, outro par. Então é isso.